Olá, hoje a gente vai continuar com o estudo dos números naturais. Dessa vez a gente vai ver números primos e compostos. Então, dado um número natural n. Então, o n é pertencente aos números naturais. Número qualquer, n é um número qualquer dos números naturais. O n não pode ser igual a zero e nem igual a 1. Convencionamos chamar de divisores triviais de n os números 1 e n. Então, os divisores triviais de n, ou seja, os divisores que é de conhecimento, que estão na cara, que é de conhecimento de todos, de qualquer número natural, é o 1, que o 1 é divisor de qualquer número, e o próprio número. Todo número é divisível por ele mesmo. Agora, divisores próprios. Os divisores próprios de um número qualquer, de um número natural qualquer, são os demais falhando aqui, demais divisores. Então, são os demais divisores. Vamos pegar um exemplo. Aqui, ó. Pegar um exemplo de divisores de 18. Um exemplo, pegar um número aqui, um número natural, 18. Quais são os divisores de 18? 1. 1, claro, né? Que o 1 é divisível por qualquer número, é divisor de qualquer número. O 2, o 3, o 6, o 9 e o próprio número. O próprio número é divisível por ele mesmo. Então, quais são os... Eu vou colocar aqui D de divisor e vou colocar um T aqui para divisor trivial. Quais são os divisores triviais de 18, então? Vou fazer assim, ó. Quais são os divisores triviais de 18? É o 1 e o 18. Então, os divisores triviais é o 1, que é divisor de qualquer número, e o 18. E os divisores próprios de 18? São os demais números, não são? 2, 3, 6, 9. Então, esse é o conceito básico de divisores triviais e próprios. A partir daqui, a partir desse conceito, podemos apresentar a seguinte definição. Lembrando, número pertencente aos números naturais, tal que n seja diferente de zero
e n diferente de 1. Dizemos que n é primo se possui apenas os divisores triviais. O número possui apenas os divisores triviais. E quando é um número composto, além dos divisores triviais, que todo número tem como divisor o 1 e o próprio número. Além dos divisores triviais, ele também tem os divisores próprios. Então, números compostos, além dos divisores triviais, ele possui pelo menos um divisor próprio. Vamos dar um exemplo agora. Divisores de 17. Quais são? É 1 e o 17. Não existe nenhum divisor. O 17 não tem divisor próprio. Se o 17 não tem divisor próprio, implica que o 17 é primo. E os divisores, agora eu vou pegar o 12. O 12. Quais são os divisores de 12? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Olha, o 12, além dos divisores triviais, que é o 1 e o próprio número, o 12, ele possui os divisores próprios também. Então, o número 12, é composto. É um número composto. Observe que o 0 e o 1 não são classificados nem como primos e nem como compostos. Então, o 0 e 1 não são primos e nem compostos. Agora eu vou fazer algo bastante interessante aqui para verificar se um determinado número natural é primo. O que a gente tem que fazer? Nós temos que dividir sucessivamente por cada um dos números primos, até que o quociente se torne menor ou igual ao divisor. Se nenhuma das divisões efetuadas resultou exata, o número considerado é primo. Por exemplo, o 673. Vamos ver se ele é primo? Olha, ele não é divisível por 2, por 3, por 5 e nem por 11. Por 11. A gente sabe que o 2, o 3, o 5 e o 11 são
a gente sabe que o 2, o 3 e o 5, 11 são primos. Usando o critério de divisibilidade que a gente usou na última aula, a gente verificou que não é divisível por 673. Fazendo a divisão por 7, 7 também é primo, por 13, por 17, por 19, por 23 e por 29, esses números todos aqui também são primos. A gente faz a divisão e verifica que se deu resto zero. Se não deu resto zero, verifica se o quociente se tornou menor ou igual ao divisor. Quando chegou no 600, quando chegou no 29, no divisor 29, quando a gente foi dividir por 29, a gente conseguiu por 23. Sobrou resto 6. O quociente é menor que o divisor e não deu resto zero. Então, concluímos que o 673 é primo. Então, essa é uma forma de saber se o número é primo. A aula de hoje foi isso. Desde já eu agradeço. Obrigado.